Muito bem, pessoal. Ainda falando sobre prefetching, outra funcionalidade e outro detalhe importante que a gente tem que nos atentar em relação a isso é que para conseguir criar esse cache das linhas que ele vai ler de um dos lados, né, do join, para enviar várias requisições de I/O ao mesmo tempo, o SQL tem que segurar o lock compartilhado nessas linhas que ele leu e que ainda estão em cache, não foram enviadas para a requisição de I/O, ainda não foi enviada. Ele tem que segurar esse lock compartilhado nessas linhas para evitar que alguém modifique ou remova essa linha que ele acabou de ler. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é, com o prefetch habilitado, os locks compartilhados por linha pode ser que fiquem sendo segurados, podemos assim dizer, por mais tempo. Então pode ser que o SQL mantenha esses locks por mais tempo. Ele leia como se fosse num nível de isolamento repeatable read, ou seja, que enquanto não terminar a minha transação, nesse caso enquanto não terminar de encher o cache, ele não vai liberar o lock compartilhado da leitura que ele acabou de fazer, porque ele precisa garantir que quando ele for fazer o join depois, essas duas linhas existam. Então, o prefetch gera mais locks. Tá? A tendência é que ele gera mais locks. Isso tende a ser pequeno, é claro, mas em alguns ambientes isso pode representar um problema. Tá bom? Eu vou fazer uma demonstração disso que eu acabei de falar, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Então, de novo, vamos usar o banco Northwind. Eu vou criar uma tabelinha chamada tab1, tá legal? Com algumas colunas. E eu vou incluir 5 linhas nessa tabela, tá bom? Vou criar um índice por call2, tá legal? Que é o que a gente vai usar para fazer os filtros. E eu vou fingir aqui, eu vou atualizar estatísticas com essa opção row count 1000 e page count 500, só para o SQL achar que a tabela é grande, ok? Então, para ele habilitar o prefetching até, né? Porque lembra que ele só habilita para mais de 25 linhas e tal, então ele vai achar aqui que vai ler muita coisa, mas na verdade não vai ler, tá bom? Bom, eu criei a tabela de 5 linhas. Agora, o que eu vou fazer? Em uma sessão, aqui usando o banco Northwind, eu vou começar uma transação, ok? Então, só para a gente confirmar, deixa eu dar um rollback. O que tem na tabela, né? Tab1. Então, a tabela é bem simples, né? Tem uma coluna call 1, uma coluna call 2 e um lixo aqui de dados, né? Dados aleatórios, tá bom? E aí, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou começar uma transação e vou atualizar a linha 5, tá legal? Então, eu vou gerar um lock exclusivo na linha 5, tá bom? Um lock de modificação exclusivo na linha 5. Beleza. Se eu abrir outra seção, então vamos lá. Vamos abrir outra seção e tentar ler. Se eu tentar ler essa tabela, tab 1, ok? Eu vou ficar parado. Por quê? Porque eu tenho um lock exclusivo na linha 5, então não consigo efetuar essa leitura. Tá legal? Então, deixa eu como é que eu vou dar um pause aqui. Query, cancel. Ok. E aí, o que eu quero mostrar? O que eu quero mostrar é, se eu ler... vamos dar uma olhada só nesse plano de execução para vocês entenderem melhor. O que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo para que o SQL leia todas as linhas, né, usando o índice x1 aqui, né, que é o que eu estou fazendo o filtro por call 2. Então, qual o cenário que eu quero forçar para mostrar para vocês? Eu quero que ele habilite prefetch, tá legal? E ele leia as 4 primeiras linhas. Então, como assim? Ó? Vamos lá, vamos só confirmar se o prefetch está habilitado. Aqui, então, aqui está habilitado, tá legal? E aí, o que vai acontecer nessa consulta? Vamos lá. O SQL vai ler a linha 1, ok? Vai ler a linha 2,
vai ler a linha 3, vai ler a linha 4 e está colocando no cache dele para quê? Para disparar as requisições de I/O todas ao mesmo tempo, tá legal? A linha 1, 2, 3 e 4 ele consegue ler. Então, se eu tentar aqui em outra ler na tab 1, where call 1 igual a 1, eu consigo, 2 eu consigo, 3 eu consigo, 4 eu consigo, só que a linha 5 está bloqueada lá pela outra seção que está executando a atualização, tá legal? Então a linha 5 eu não consigo ler. Então, o que essa consulta aqui vai fazer? Desse índice x1, ele vai ler essas 4 linhas, e a hora que chegar na linha 5, ele vai ficar parado, tá legal? E aí o que eu quero mostrar para vocês é que o normal, tá, é que quando o SQL lê, vai fazer uma leitura, ele faz essa leitura compartilhada, e assim que termina de ler a linha, ele já solta o lock da leitura compartilhada. Tá? Esse é o padrão rodando sobre o nível de isolamento read committed, que é o padrão do SQL, okay? O padrão das sessões. Então, esse é o normal. O que eu quero mostrar é que ele não vai fazer isso. Por causa do prefetch, ele roda por trás dos panos sobre o nível de isolamento repeatable read, que segura os locks compartilhados até o término da transação. Olha só, vamos rodar essa consulta. E aí ela fica bloqueada, certo? Porque eu estou lendo a linha 5 e ele fica parado na leitura da linha 5, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar, essa aqui é a minha seção 53, tá legal? Tá vendo aqui? Tem aqui embaixo também, seção 53. Eu vou abrir outra seção e eu vou dar um SP lock mesmo da seção 53 para ver o que ele segurou de lock. E olha só que interessante. Os locks compartilhados aqui na chave estão aqui ainda. Ó. Esse aqui é o lock lá das linhas 1, 2, 3, 4 e 5. O problema é que o lock na linha 5, ele recebeu um status de espere. Espere porque tem uma outra seção com lock exclusivo nessa linha. Então, na teoria era para o SQL ter soltado esses locks. Assim que ele leu a linha 1, ele deveria ter soltado o lock dessa linha 1. Tá legal? Então, reparem que ele segura os locks compartilhados por mais tempo. Eu vou só, para confirmar isso para vocês, eu vou parar essa consulta e eu vou rodar essa consulta de novo sem o prefetch. Então, query trace on e vou habilitar o hint lá que desabilita o prefetch, que é o trace flag, né, que desabilita o prefetch, que é o 8744. Então a gente vai ver o plano de execução aqui, que não vou ter a ocorrência, né, do prefetch aqui nesse caso, está faltando aquela linha com o prefetch. Então, olha só a diferença agora. Eu, assim, vou continuar, claro, bloqueado, igual, tá legal? Só que agora, na hora que eu der um SP lock, reparem na diferença de lock que ele pegou. O que ele segurou de lock até agora? Apenas o lock na linha que ele está tentando ler, que ele está com status de esperar. Essa é uma diferença bem interessante, né? O que pode acontecer de ruim, que pode ser pior com esse cenário? Vamos voltar aqui para a minha sessão, vou dar um rollback aqui. Olha só, esse segundo cenário aqui, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar uma transação, vou fazer um update na linha 2, tá legal? Beleza? Agora, eu vou rodar o select aqui na seção 2, vou fechar essas sessões aqui. Na seção 2 eu vou rodar esse select tentando ler a linha 1 e a linha 2, ou seja, tudo que é menor do que 2, ou seja, 1 e 2, tá legal? Com prefetch nesse caso. Beleza. E aí o que aconteceu agora? A linha 1 que ele leu aqui, ele segurou o lock. Okay? Ele não soltou o lock compartilhado ainda. Tá legal? Então ele vai segurar o lock da linha 1 e o lock na linha 2, ele vai ficar esperando essa transação terminar. Tá legal? Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um update na linha 1. Só que para eu rodar um update na linha 1, eu preciso
essa linha não pode estar com lock compartilhado. Então, com lock exclusivo não bate, não é possível fazer um lock exclusivo em uma linha que tem um lock compartilhado. Então, o que vai acontecer? Essa seção aqui vai ficar esperando esse lock da linha 1 que ele segurou e não soltou ainda por causa do prefetch terminar, ok? Só que esse cara aqui também está esperando essa seção terminar o update na linha 2, que ele está esperando. Ou seja, um cara vai ficar esperando o outro, deadlock. Tá legal? Então eu vou rodar esse update. Eu vou colocar de lado aqui as janelas, só para vocês visualizarem isso melhor. Então, ó, esse aqui está esperando, ele está rodando e está esperando, né? E assim que eu rodar esse update, vamos ver o que vai acontecer. Bom, Deadlock Monitor entrou e esse cara aqui morreu, foi escolhido como vítima, ele matou essa transação aqui. Tá legal? Então pode acontecer alguns deadlocks sinistríssimos que vão ser bem difíceis de serem debugados. Tá legal? Então, se eu tivesse algumas dicas aqui, né, se eu tivesse lido sobre o nível de isolamento de Snapshot Isolation Level, já teria resolvido esse problema, ok? Ou se eu tivesse lido aqui com o NoLock, para ler sobre o nível de isolamento Read Uncommitted, eu também já teria resolvido o problema, porque daí ele não segura o lock compartilhado. Tá legal? Bom, é isso. Fiquem espertos em relação a isso, porque a Perfect gera um pouco mais de lock, então ele segura um pouco os locks compartilhados. Então, talvez, dependendo do ambiente que vocês estiverem trabalhando, um ambiente de muita concorrência, de modificação, leitura, inserção de dados, isso pode ser um problema. Tá legal? Vamos lá, vamos continuar.